27 anos. Para a maioria das pessoas, é o auge da juventude, um momento de planejar o futuro. Mas, para um grupo seleto de gênios da música, esse número se tornou o ponto final. Bem-vindos ao Clube dos 27. Uma coincidência estatística? Um estilo de vida autodestrutivo? Ou uma maldição real? E você sabia que existe um objeto específico que muitos dizem ter sido encontrado com quase todos esses artistas na hora da morte? Eu vou te contar o que é até o final do vídeo. Eu sou o Mosh e hoje vamos mergulhar na história sombria e fascinante dos ícones que nos deixaram cedo demais, mas que se tornaram imortais através da dor e da arte. Para entender onde tudo começou, precisamos voltar no tempo, muito antes do rock sequer existir. Em 1938, morria de forma misteriosa o bluesman Robert Johnson. Diz a lenda que ele era um músico mediano, até desaparecer por semanas e retornar com uma técnica de guitarra impossível. O boato? Ele teria feito um pacto em uma encruzilhada no Mississippi, sua alma em troca do dom da música. 3 anos depois, Johnson morreu envenenado. Ele tinha exatamente 27 anos. Robert Johnson foi o paciente zero desse clube, e o homem que plantou a semente de tudo que conhecemos como música pesada hoje. Sem o blues dele, não existiria o rock, nem o metal, e nem o mistério que cercaria essa idade fatídica décadas depois. O mistério ganhou força total entre o fim dos anos 60 e o início dos 70. Em apenas 2 anos, o rock perdeu seus pilares mais fortes. Primeiro, Brian Jones, o fundador dos Rolling Stones, encontrado no fundo da sua piscina em julho de 69. Pouco depois, em setembro de 1970, o mundo parou. Jimi Hendrix, o maior guitarrista de todos os tempos, morria sufocado em Londres. Apenas 16 dias depois, a voz visceral de Janis Joplin se calava em um hotel vítima de uma overdose. E para fechar esse ciclo macabro, em 1971, Jim Morrison, o rei lagarto do The Doors, era encontrado morto em uma banheira em Paris, sem autópsia, sem explicações claras. O mito do Clube dos 27 estava definitivamente batizado. Em 1994, o Clube dos 27 voltou às manchetes. Kurt Cobain era a voz de uma geração que não queria ser ouvida. O sucesso o sufocava. Quando ele tirou a própria vida aos 27 anos, sua mãe disse uma frase que arrepiou o mundo. Agora ele se foi e se juntou àquele clube estúpido. Anos depois, a história se repetiu com Amy Winehouse, uma artista que exalava o espírito do rock clássico. Sua luta contra o vício foi documentada em tempo real, como um acidente em câmera lenta. Em julho de 2011, ela se tornou o último grande membro oficial dessa lista que ninguém quer fazer parte. Essas lendas se foram cedo demais, mas o que elas deixaram é eterno. A música deles é imortal, e a estética desses ícones virou um símbolo de rebeldia que atravessa gerações. Se você, assim como eu, vive e respira a história desses artistas, precisa conferir o que eu separei para vocês. Muita gente me pergunta onde encontrar aquelas camisetas com estampas clássicas do Nirvana, do Hendrix ou artes inspiradas no Clube dos 27. Eu deixei o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado com uma seleção de produtos oficiais e itens de colecionador. É a melhor forma de você carregar esse legado no seu dia a dia e, de quebra, ajudar o canal Mosh a continuar trazendo esses documentários para vocês. Dá uma olhada lá, tem muita coisa de alto nível. E sobre aquele objeto que eu citei no início, existe uma lenda urbana que diz que Hendrix, Janis, Morrison e Kurt Cobain foram todos encontrados com um isqueiro branco no bolso. Embora seja mais um mito do que um fato comprovado, isso mostra como o público busca padrões no que não conseguimos explicar. Maldição ou não, a música deles não envelhece. Eles terão para sempre 27 anos. E para você, qual desses artistas faz mais falta? Deixe seu comentário, vamos conversar. Eu sou o Mosh, se inscreva para mais histórias pesadas do rock. Até a próxima e mantenha o rock vivo.